paz, Senhor. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e mais uma vez, né, com o propósito de conversarmos a respeito da palavra de Deus. E nesse dia eu teve um dia que eu fiquei refletindo a respeito da palavra de Deus, li alguma coisa e senti desejo de compartilhar com vocês essa palavra que eu li, que é bastante conhecida, até já falei a respeito dela, mas hoje o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e eu senti desejo de falar mais um pouquinho a respeito dela. Mas antes de nós iniciarmos, né, eu vou estar orando, logo após estarei lendo a palavra de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou, meu Senhor, nesse momento, a qual, Senhor, eleva minha voz diante de Ti através do clamor, através da oração, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha me orientar e me conduzir através do Espírito Santo e que a Tua palavra ela não volte vazia, mas ela vai e faz aquilo que lhe apraz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada vida, cada necessitado, cada um que precisamos, ó Deus, de Ti, cada um que precisa do Teu milagre, Senhor. Seja comigo através dessa palavra, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra bastante conhecida que fica no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei. E está, né, uma palavra que eu já até refleti a respeito dela há poucos dias, mas é uma palavra que mexe muito comigo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de epidemia. E aí, como diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E falando de clamor, né, porque oração e clamor é algo assim um pouco diferente. Porque você tendo uma oração, dentro de uma oração, você conversa, né? Cada um tem o seu estilo de orar, ou conversar com Deus, porque é o que nós aprendemos a respeito da oração, que é conversar com Deus, é falar com Deus. Clamor é algo mais fervoroso, né? Quando uma pessoa chega ao ponto de clamar, porque a pessoa está um tanto quanto desesperada, ansiosa, necessitada muito daquilo que ela está pedindo. Que nós começamos orando com a palavra branda, um diálogo, né, passivo, assim, mas quando nós chegamos ao ponto de clamar, a gente começa a querer gritar, a gente começa a querer sentir necessidade de que ouça, né, a nossa voz. Então há uma diferençazinha entre você orar e você clamar. E nós estamos vivendo momentos que nós temos que avançar um pouco. Orar é maravilhoso, orar é necessário, mas estamos ao ponto de clamar, se humilhar, colocar verdadeiramente nossas necessidades diante do nosso Deus. E mediante essa palavra bastante conhecida, eu meditando na vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um profeta que ele foi usado por Deus para profetizar para o povo de Israel e povo de Judá no tempo, no período antes cativeiro e cativeiro, né? E ele ali foi aquele que foi usado por rei Ezequias para anunciar, né, o cerco à cidade e também a tomada do povo de Israel e povo de Judá pelo rei da Babilônia. E Jeremias muito sofreu pelo descrédito do seu povo não acreditava daquilo que ele profetizava, não queria dar crédito, e ele foi muito perseguido. Eu estava meditando, Jeremias foi jogado na cisterna, Jeremias foi preso, Jeremias passou por vários processos, porque falava aquilo que Deus mandava falar. Então a gente olhando a essa figura de profeta, nós vemos que você, quando começa a querer fazer a vontade de Deus, falar aquilo que Deus manda você falar, você começa a passar um processo. E Jeremias foi esse. E aí nós vemos que
que grande profeta, apesar de ter ele conhecido como profeta chorão, né? Porque ele estava sempre chorando aos pés do Senhor, porque apesar dele ser perseguido, apesar do povo não dar crédito à sua profecia, ele ainda assim não desistia de orar, não desistia de clamar pelo povo, interceder pelo povo diante do Senhor, né? E diante de uma situação, Deus falou para Jeremias passar para o povo, para que o povo viesse verdadeiramente clamar a ele. Clama a mim e responder-te-ei, porque uma coisa é você clamar e outra coisa é você ser respondido do seu clamor. E nós vamos ver isso, alguns exemplos que eu busquei na palavra do Senhor, e eu achei o exemplo também bastante conhecido do cego de Jericó. A Bíblia diz que o cego de Jericó era um cego que ele vivia à margem da sociedade, ou melhor, vivia na beira do caminho, a mendigar. E nós tivemos vários casos de cura que o Senhor executou em relação à cegueira. Uns eram cegos de nascença, outros eram cegos porque se tornaram cego. E Bartimeu era um dos cegos que ele não nasceu cego, ele se tornou cego por conta da perseguição romana em relação à sua família. O exército romano, ele matou seus pais porque eram considerados como rebeldes, não aceitavam a situação de Roma, de que maneira que eles exploravam o povo, né? O povo de Israel, e aquele povo ele passou algum tipo de situações, e a família de Bartimeu não foi diferente. E seus pais foram mortos, e Bartimeu teve seus olhos furados e se tornou cego, e a partir daquele momento foi lhe dado uma capa para que ele viesse estar mendigando, para que o povo, o exército romano, o governo romano, melhor dizendo, queria que todos aqueles que olhassem para Bartimeu e vissem, né, temessem se rebeliar contra eles ou quisessem contrariá-los de alguma forma. Então nós vemos entrar agora na vida de Bartimeu Jesus Cristo. Jesus Cristo começou o seu ministério terreno, começou a pregar o evangelho, começou a fazer uma obra maravilhosa de cura, de libertação. Então a Bíblia diz que Bartimeu estava ali como mais um dia, ele estava na beira do caminho mendigando. E de repente ele escutou, né, por ele ser cego, ele não podia ver, mas ele tinha sua audição aguçada, e Bartimeu começou a ouvir que ali havia de passar Jesus, né? Ele perguntou: que barulho é esse dessa multidão que se aproxima? Alguém falou para ele: é Jesus que há de passar, que vai passar por aqui. Então Bartimeu, o cego, ele ouvia falar muito a respeito de Jesus, né? E eu estudei bastante essa palavra hoje, do cego de Bartimeu. Eu meditei na versão de Lucas, que essa passagem está em Lucas 18, do versículo 35 ao 43. Também estudei no Evangelho de Marcos, que está a partir do capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Então, cada um tem a sua visão peculiar em relação a esse episódio, mas todos os dois batem no fato que Bartimeu, ele ouviu Jesus e ele sabia que Jesus estava passando no meio daquela multidão, e a Bíblia diz que Bartimeu, sabendo que Jesus ele tinha poder para curar, Jesus tinha poder para fazer esse milagre que ele necessitava, Bartimeu começou a clamar. A Bíblia diz que Bartimeu clamava em alta voz, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que a multidão mandava ele calar. A Bíblia diz que a multidão mandava ele ficar quieto, porque Jesus estava passando. E a impressão que dava que Jesus não estava atento ao clamor de Bartimeu. Mas acredito eu que Jesus ele estava simplesmente querendo que Bartimeu perseverasse no seu clamor, insistisse no seu clamor. Além, né, de ser uma experiência para Bartimeu, também para aquela multidão que ali cercava. E muitos estavam incomodados com o grito de Bartimeu, muitos estavam incomodados com a perseverança de Bartimeu. E nós trazemos para o nosso dia a dia, nossa vida cotidiana, nós vemos que muitas das vezes quando nós colocamos o propósito no nosso coração de clamar a Deus, né, de
adorar o Senhor, muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, eles se sentem incomodados com aquele clamor, se sentem incomodados com a nossa adoração. Muitos, né, dizem, você já está clamando há tanto tempo, você está insistindo nesse clamor, você não está vendo que o Senhor não está te ouvindo, você não está vendo que a bênção que você quer, a bênção que você almeja não vai acontecer, é impossível acontecer isso na tua vida. Mas Bartimeu, ele não observou a multidão, Bartimeu, ele não desistiu de clamar e ele continuava clamando. E mediante a isso, eu vi que esse clamor desse cego, ele verdadeiramente, ele trouxe para nós grandes exemplos, né? Porque verdadeiramente ele conseguiu chamar a atenção do mestre, verdadeiramente ele venceu os obstáculos daquela multidão que o mandava ficar quieto, que ele mandasse clamar. A Bíblia diz que verdadeiramente quando Bartimeu ele perseverou em clamar, em orar, ele conseguiu chamar a atenção do mestre. Então eu aprendo nessa passagem, eu aprendo esse fato bíblico, que é o clamor de Bartimeu, que Bartimeu, ele primeiro teve uma atitude. Que atitude é essa? Quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar, ele resolveu clamar em alta voz, clamar com perseverança, sem desistir. E ele teve determinação, ele determinou no seu coração que ele iria alcançar o seu milagre, independente do que a multidão falava, independente do que as pessoas que estavam ao seu redor falavam, ele queria ver a sua situação mudada. Ele não estava conformado com aquela situação, aquele estado de miséria que ele vivia, aquele estado de cegueira que ele se encontrava. Então ele perseverou, ele determinou e continuou clamando. E que eu e você tomamos esse exemplo, que nós vamos determinar na nossa vida o nosso milagre, que nós vamos determinar na nossa vida que aquilo que nós estamos aguardando da parte do Senhor nós vamos receber, independente do que estão falando, independente do que nós temos visto, mas nós vamos continuar clamando, porque o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. E Bartimeu, ele tinha isso no seu coração, que se ele continuasse clamando, o mestre responderia ao seu clamor. E aí deu mais ainda exemplo, né, que Bartimeu, ele, por causa daquela multidão, aquela multidão que tentava fazer com que Bartimeu parasse de clamar, né, que mandavam ele parar de clamar, mas ele não parou. E houve uma mudança. Houve uma atitude, porque quando chamaram Bartimeu para ir ter com Jesus, né, chegaram até ele e falaram: Bartimeu, pare de clamar porque o mestre te chama. E Bartimeu, ele continuou clamando. E a Bíblia diz que ele lançou a capa que ele tinha sobre os seus ombros no chão e foi ter com Jesus. Porque aquela capa ali, quando Bartimeu ele lançou aquela capa, ele estava se despedindo do seu passado. Porque aquela capa foi lhe dada pelo governo romano. Porque aquela capa era uma capa que dava ele a licença para mendigar. E aquela capa sinalizava que ele era uma pessoa necessitada. Aquela capa também sinalizava que ele era mendigo. Aquela capa sinalizava que ele era cego. Então, quando ele foi chamado para o encontro do mestre, a primeira atitude que ele teve foi de lançar sua capa fora. E é o que eu e você, né, precisamos, né, no nosso dia a dia, lançar fora, né, o que vem de carga do nosso passado, aquilo que nós éramos, aquilo que o mundo ele determinava para nós, da maneira que nós éramos conhecidos, da maneira que nós éramos reconhecidos pela sociedade, né? E Bartimeu, ele simplesmente lançou a sua capa fora. E a Bíblia diz que Bartimeu foi ter com Jesus, ele teve a atitude de ir ter com Jesus, mas ainda assim ele clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus,
que Bartimeu, quando chegou perto de Jesus, Jesus olhou para Bartimeu e simplesmente ele perguntou: o que queres que eu te faça? Foi o momento que Bartimeu, ele refletiu e ele observou, né, que chegou um grande momento dele, o seu milagre, a sua chance, a sua oportunidade estava ali face a face com ele. E o nome da sua oportunidade, o nome do seu milagre se chamava Jesus. E Bartimeu, ele abriu a sua boca e declarou: que eu veja, que eu volte a ver. Eu quero voltar a ver. E o Senhor Jesus, na mesma hora, disse: então veja. Bartimeu, ele recebeu o seu milagre. Bartimeu recebeu aquilo que ele necessitava. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que Bartimeu passou a louvar e a seguir o Senhor Jesus pelo aquilo que ele recebeu. Gratidão. Né? Bartimeu, ele teve atitudes que mudaram a sua vida. E quando ele recebeu o milagre, ele teve uma atitude de gratidão. Ele não esqueceu o que ele recebeu através de clamar ao Senhor. Ele não esqueceu aquilo que o Senhor entregou na sua mão, que foi a sua cura. Ele era cego, mas agora ele podia ver. Aquilo que era vergonha, aquilo que era desonra, né? Porque o exército, o governo romano deixou ele ali para mostrar, né, para lembrar tanto para o povo que eram romanos como aqueles que eram escravizados por ele, que eles não poderiam nunca se rebeliar contra o governo romano. Mas Jesus entrou e mudou aquele cenário e deu uma nova oportunidade para Bartimeu. Então nessa hora que nós vamos entender que em Jesus nós temos novas oportunidades. Que em Jesus nós temos esperança. Basta nós tomarmos atitude de determinação, que nós precisamos ser determinantes, nós precisamos determinar a nossa bênção e devemos ter perseverança para buscar aquilo que nós almejamos até alcançarmos o nosso milagre. Independente do que a multidão que nos cerca venha tentar falar ou venha falar para nos impedir. Não importa quanto tempo que você está orando, não importa quanto tempo você está clamando, não importa quanto tempo você está esperando no Senhor, mas que nós vamos entender que verdadeiramente nós precisamos esperar, porque o tempo é de Deus, e se nós perseverarmos em esperar o Senhor e continuarmos clamando, como foi o exemplo de Bartimeu, nós verdadeiramente vamos ser respondidos pelo Senhor, como o Senhor falou através da boca do profeta Jeremias. Nós verdadeiramente vamos ver que Deus vai anunciar coisas novas, coisas de firmes que nós não conhecemos. A partir daquele momento, Bartimeu passou a seguir Jesus e ele passou a viver em novidade de vida. Ele passou verdadeiramente a conhecer coisas novas anunciadas pelo nosso Deus. E assim aconteceu na minha vida, acontece na tua vida. A partir do momento que nós determinamos servir a Deus, seguir a Jesus, muitos foram através de um milagre de cura, outros foi por um milagre, né, de restauração de laços. Cada um de nós recebemos um milagre para ser chamado pelo Senhor. Mas o maior milagre que nós recebemos foi aceitar Jesus como Salvador da nossa alma. Então nós vemos que verdadeiramente Bartimeu, quando ele chegou diante do Senhor, que alguém chamou ele: olha, o mestre te chama. Ele foi obediente e foi ter com o mestre. Talvez você tenha recebendo esse chamado do Senhor pelo Espírito Santo. A palavra tem sido anunciada. Você tem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo através dos aparelhos de comunicação. Você tem visto o Evangelho do Senhor sendo anunciado através das redes sociais, né? E talvez você não tenha ido até Jesus, mas que nesse momento você venha abrir o seu coração. A Bíblia diz lá em Apocalipse, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então que você venha abrir a porta do seu coração. Jesus te chama, Jesus está te chamando. Ah, mas eu já sou cristã, eu já sirvo a Deus. Então que Jesus te chama para que você venha se posicionar como homem e mulher de Deus. Porque Deus, ele tem um chamado na tua vida. Deus tem uma obra determinada, específica na tua vida. Talvez você tenha lutado para que o propósito de Deus não venha se cumprir na tua vida por medo ou por
não querer abrir mão de alguma coisa, mas chegou o momento de você abrir mão, largar a capa e seguir Jesus e verdadeiramente atentar para a vontade de Deus na tua vida, para que o milagre que Ele tem venha a ser completo na sua casa, na sua família, né? Então nós aprendemos muito isso, que o clamor, ele faz a diferença. E também falando em clamor, nós vemos o exemplo de Jonas, né? O profeta Jonas, ele foi verdadeiramente convocado pelo Senhor para ir pregar lá na cidade de Nínive. E o profeta Jonas, ele não atentou para a vontade do Senhor que enviou ele para Nínive, mas ele pegou um navio e foi em direção totalmente ao contrário daquilo que o Senhor havia determinado. Ele foi para Tarsis e ali nós conhecemos a história, sendo que o desobedecer a Deus tem um preço muito alto. Nessa história, Jonas, ele foi lançado pelos marinheiros, por própria opção dele, dentro do mar. E a Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe. Aí vem a situação. Jonas estava lá no ventre, no inferno, como ele mesmo declarou. E quando ele estava lá, ele simplesmente clamou ao Senhor. A Bíblia diz que Jonas clamou ao Senhor de uma maneira tremenda, né? De maneira que o Senhor, ele ouviu o clamor de Jonas. E Jonas diz assim, ó: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Então clamor é isso, é gritar, é falar em alta voz, para que verdadeiramente, não é porque Deus ele é surdo, não. É para que nós venhamos verdadeiramente botar para fora a nossa angústia, a nossa necessidade de receber, a nossa necessidade de ser ouvido, né? E ali Jonas fez isso. Nós temos exemplo também de Jonas. Ele estava todo errado, ele estava em desobediência, mas quando ele reconheceu que ele estava errado, quando ele se arrependeu, ele clamou ao Senhor lá do inferno, do ventre do peixe. Ele estava angustiado, ele estava verdadeiramente aflito, mas o Senhor ouviu o clamor de Jonas e mudou a história de vida de Jonas. Então, e também, né, o Senhor ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então nós precisamos verdadeiramente ter atitude diante do nosso Deus. Independente do que nós estamos passando, nós precisamos reconhecer que a solução da nossa causa, a solução do nosso problema está em Cristo, está em Jesus. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, mas nós precisamos acreditar que a solução está em Jesus. Então, que nessa noite nós vamos entender que nós precisamos viver uma vida clamando ao Senhor, perseverando em oração, clamando a Ele em todo o tempo, porque o nosso Senhor está com seus ouvidos atentos para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. E à medida que nós oramos ao Senhor, à medida que nós nos achegamos ao Senhor, nós alcançamos o milagre. E nesse momento, o Senhor quer falar para mim e para você que Ele quer que nós tenhamos uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de relacionamento. O Senhor quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele não quer ter uma vida sem nenhuma intimidade. Ele não quer ter um relacionamento de conhecidos, mas Ele quer ter uma comunhão conosco. Que nós vemos em nome de Jesus, saber que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E Jesus, Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Não há dificuldade, não há problema, não há situação tão terrível que o Senhor não possa resolver, porque aquilo que você possa achar que é impossível, o Senhor tem poder para fazer, porque no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz que porque para Deus nada é impossível. Aquilo que você está achando que é impossível, coloca na mão do Senhor, basta você ter uma atitude. Bartimeu teve atitude, a mulher do fluxo de sangue teve atitude, Zaqueu teve atitude,
Pessoas que nós vemos na palavra de Deus que tiveram a sua vida transformada porque tiveram atitude diante do Senhor. O Senhor, ele disse para Josué: olha, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te ajudo. O esforçar é nosso, o ter bom ânimo é nosso. Aí o Senhor entra com ajuda. Talvez você se encontre afadigado, desanimado, desesperançoso, mas que nesse momento o Senhor gere em você ânimo, que o Senhor gere em você esperança, para que você possa verdadeiramente se esforçar e ter bom ânimo, para que o Senhor possa te ajudar e possa que o milagre, ele venha entrar na sua vida, ele venha entrar na sua casa, ele venha entrar na sua família, porque o nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Nós meditando na palavra do Senhor, nós vemos como Deus é grande, como Deus é poderoso, como a misericórdia do Senhor é maravilhosa sobre nossas vidas. Põe a boca no pó, porque talvez assim haja esperança, talvez você não tenha mais esperança, talvez você esteja totalmente desacreditada pelas pessoas, ou até mesmo por você mesma, você já não acha que você é capaz de alcançar o milagre que você precisa, mas o Senhor lhe diz nesse momento: põe a tua boca no pó, porque talvez haja esperança, e se a sua esperança é o Senhor, você alcançará o teu milagre, porque o Senhor, ele quer se revelar a ti. Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que tu não sabe. O segredo da vitória está em clamar, o segredo da vitória está em perseverar, o segredo da vitória é acreditar. Bartimeu acreditou, porque o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? Ele poderia dizer: o que eu quero é difícil, é impossível. Não, ele simplesmente declarou: eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ter visão. E o Senhor simplesmente falou: então veja. E nessa hora, o único que eu quero profetizar na tua vida, que o milagre que você precisa, o Senhor tem. Deus tem o milagre que você precisa. Se você está cego espiritualmente, hoje receba a sua visão. Se você está enfermo, seja do câncer, seja da AIDS, seja coronavírus, seja qual for o tipo de enfermidade que tenha assolado a tua vida, Jesus, ele tem a cura. Ele diz: sara. Ele diz: eu te curo, eu quero te curar, eu quero te limpar, eu quero perdoar os teus pecados. Alguém, uma certa feita, questionou que quando Jesus falou para aquele paralítico que estava sendo levado pelos seus amigos, que o Senhor falou: olha, perdoados são os seus pecados, e murmuraram: quem é esse que pode perdoar o pecado? E o Senhor, para que vocês possam saber que eu posso perdoar o pecado, então eu também posso dar cura, né? E o Senhor falou para aquele paralítico: toma a tua cama e anda, né? E não peque mais. E a partir daquele momento, aquele homem ficou curado do seu corpo físico e seu corpo espiritual. E o Senhor, ele tem interesse em te curar. O Senhor tem interesse em te mudar a sua vida, porque se você estiver depositando a sua confiança no Senhor, você será um vitorioso, né? Porque nós sabemos que uns, como o Salmo 20, versículo 8, né? Ele diz, a partir do versículo 7, que uns confiam em carro e outros confiam em cavalo. Nós confiamos no Senhor. Uns se curvam e caem, mas os que confiam no Senhor, eles permanecem de pé. Nós, né, fazemos menção do nome do Senhor, permanecemos de pé. Se a tua confiança ela está no Senhor, você será vitorioso, você será vitoriosa. Acredita, clame a Deus. As circunstâncias estão ruins, as coisas estão difíceis, mas não desista da sua vitória, não desista do teu milagre. Clame ao Senhor. Confia no Senhor, que o Senhor é poderoso para te dar vitória. A Bíblia diz, salmo bastante conhecido, eu amo esse salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O cristão, ele não pode ficar oscilando, uma hora crê, outra hora não crê, mas ele tem que estar convicto da sua fé. Fé em quê? No homem, no amigo, no político? Não, a sua fé em Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele pode fazer grandes coisas na nossa vida, grandes coisas na nossa família. Então que Deus abençoe cada um, que Deus verdadeiramente faça o milagre que você necessita e que o nosso Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém.